Olá, aluno da Rede Municipal de Rio Verde, que está se preparando para o BIMEP 2025. Eu sou o professor Jailder e hoje vou comentar com vocês a questão que caiu na prova nível 1 e nível 2, a questão da segunda fase, que fala sobre o número primo e o círculo. Vamos nessa? Vamos que vamos! Os círculos do diagrama devem ser preenchidos com números naturais diferentes. Dois números escritos em um círculo ligado por um segmento devem ter um divisor comum maior do que 1. Por exemplo, 8 e 15 nunca vão ser escritos em círculos ligados por um segmento. Ao lado temos um exemplo do preenchimento. Bom, queridos, vamos relembrar. Divisor de número são os números que vão dividir aquele algarismo em partes que não vão sobrar decimais, ou seja, em números inteiros. Vamos colocar aqui, olha, divisor do número 4. Então, você lembra da tabuadinha? Sempre começa com 1. Então, divisor de 4, 1, 2 e 4. O maior divisor de um número é sempre ele mesmo. Só que para o nosso exercício, o 1 não pode entrar. Ele deixa bem claro, olha, diferente de 1. Então, 1 não entra nessa regrinha, tá? Só para relembrarmos o que são os divisores. E por que que 8 e 15 nunca vão entrar? Porque eles não possuem divisor comum. Quem são os divisores de 8? O 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Lembra, o maior divisor de número é ele mesmo. Os divisores de 15? O 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Então eu não tenho divisor comum entre eles. E pela regrinha tem que ter pelo menos um divisor comum, tá? Então ele ilustrou, e são os números naturais. Lembra? Números naturais são todos números positivos e inteiros, não são decimais. Logo aqui no conjunto ele não colocou o zero, tá? Então se acrescentar o zero, por que que ele não colocou? Porque ele pode ser que ele entra e pode ser que ele não entra, só que ele não tem o quê? O divisor. Então por isso eles deixaram o zero fora, certo? Vamos ver o que pergunta? Faça um preenchimento para os círculos vazios abaixo, usando o mesmo raciocínio, tá? Eu tenho que ligar um número ao outro pelo mesmo divisor, pelo menos 1. Então, olha, aqui nós temos muitas possibilidades para eu colocar no lugar do 7, que eu posso colocar o 14, posso colocar o 21, mas lembra, todo segmento tem que ter pelo menos divisor comum. Então, eu ilustrei alguns aqui, olha. Há infinitos preenchimentos possíveis. Por exemplo, 7, 14, 21. Quem que é o divisor comum do 7 e o 14? É o próprio 7. Lembrando, o 7 é o número primo, possui dois divisores, 1 e ele mesmo. E entre o 14 e 21, o divisor também pode ser o 7. Entre 21 e o 6, eu vou ter quem? O 3. Entre o 70 e o 21, nós temos o 7. Então, todos esses aqui estão interligados por pelo menos um divisor comum. Tá? Vamos para a letra B. Preencha os círculos abaixo de modo que o maior número escrito seja 12. Olha, no anterior ele não determinou a quantidade, poderia ser qualquer número. Agora, nesse caso, na letra B, eu tenho que ter o maior número, não pode ser maior que 12, tem que ser exatamente 12. Mas também nós temos várias possibilidades. Vamos ver aqui, olha. Comecei fixando o 5 e o 10. Por que 5 e 10? Porque, olha, o 5 ele é um número primo. O que é número primo? Possui dois divisores, 1 e ele mesmo. E nesse caso aqui, o único divisor dele vai ser quem? O comum do 10? O 5. Logo, eu vou fixar o 5 e o 10, poderia fixar em qualquer lugar, tá? E depois continuar, pois todos os outros números aqui, olha, são múltiplos de 2. Se são múltiplos, posso ter divisores, olha, quem que é o divisor de 2 e o 4? O próprio 2. Entre 8 e 4, eu tenho 4, tenho 2, então todos seguem o mesmo padrão, tá? Há muitos exemplos. Em todos eles, a posição 5 e 10 é fixa, pelo que nós dissemos. Quem divide o 5? O 1 e o próprio 5. Quem divide o 10, que são os divisores? O 1, o 2, o 5 e o 10. Então, nesse caso, o único divisor comum que nós temos entre o 5 e o 10 vai ser o 5, tá? Vamos para a próxima alternativa. Questão letra C, né? Explique por que é impossível preencher os círculos de modo que o maior número escrito seja menor do que 12. Vamos ver. Se o maior número escrito é menor do que 12, os 8 números a ser escritos devem ser escolhidos entre 1, 3
4, 5, 6, 8, 9 e 10. Professor, mas não faltaram alguns números aí? Se é menor que 12, lembra que nunca pode ser 1, então já vamos eliminar. E também vamos eliminar quem? O 7 e o 11. Por quê? Porque os divisores de 7 seria o próximo, seria o 14, né, que posso ter os múltiplos também, que eu vou encontrar o divisor ao contrário, e de 11 o próximo seria o 22. Então, olha, não pode ser escolhido, pois seus múltiplos são maiores do que 12. Como temos 8 números e 9 círculos, o preenchimento é impossível. Já que nós temos aqui, olha, no círculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 círculos. Por isso que ele é impossível. Até o próximo vídeo.